Bom dia a todos. Graça e paz, irmãos. Queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 67. Diz assim a palavra do nosso Deus: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Hoje é um dia muito importante para a nossa nação. Nós estamos vivendo um ano conturbado, um momento conturbado, e é o momento onde vão ser escolhidos os governantes dos municípios da nossa cidade. E eu queria convidar os irmãos a estarem orando por esse pleito, estarem orando pela nossa cidade, estarem orando a nossa nação. Nós vamos estar nesse momento consagrando o nosso dia a Deus e orando pelas eleições, pelos governantes que vão ser eleitos e pelos rumos da nossa cidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de louvar e agradecer o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos, Senhor, te pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco nessa manhã, Deus, que o teu nome seja engrandecido, Pai, através dos louvores que serão entoados, que as vidas sejam edificadas através da tua palavra que vai ser ministrada. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um dos que vão votar hoje, Deus, que o Senhor esteja, Pai, preparando aquele que é escolhido por ti, Deus, para cuidar, Senhor, da nossa cidade, Pai, que é tão carente de ti, Deus, que é tão carente, Senhor, que tem tantas necessidades, Pai. E nós queremos entregar, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, esse direcionamento, Pai. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem o melhor, Senhor, para nós, Pai. Que o Senhor tem o melhor, Senhor, para a nossa cidade, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Deus. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, Pai. Abençoa o nosso país, Senhor, e ser conosco, Deus, até a volta do teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos por santo amor a Ele. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz. Convido você a ficar de pé no seu lugar, a tentar dar um sorriso com máscara para quem está perto, sorrir com os olhos. Ontem foi aniversário do Daniel, certo? Então depois manda um abracinho virtual para ele. Deus abençoe ele. É bom estarmos na casa do Senhor. Encha o seu coração de gratidão. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Tem preservado a nossa vida, tem sustentado a nossa vida, tem guardado as nossas casas. Amém? Vamos nesta manhã entronizar o Senhor nos nossos corações, neste lugar, exaltá-lo pelo que Ele é, pela sua glória, pela sua majestade. Oh, Ele é exaltado nos céus, Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Deixa o seu pulmão e cante: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado. Podemos cantar de novo? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Oh Deus, sua verdade reinará para sempre, Senhor. Exaltamos o Senhor, glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Em toda a terra o Senhor é exaltado, no céu, na terra, no mar. Cante: das alturas do céu, das alturas do céu.
profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor. Cante forte ao Senhor. Louvamos o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome magnificado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, grande Senhor, grande Senhor. Deixa a sua voz e diga grande. Grande Senhor, grande Senhor, grande Grande, grande é o Senhor. Aplauda o Deus da nossa salvação. Ah, Deus maravilhoso. Nosso Deus, Ele é imutável. Ele não muda em nada, nem em aparência, nem em força, nem em essência. Nós estávamos conversando aqui, nós mudamos o tempo todo. O tempo todo a gente muda. A gente muda de aparência, a gente muda de cabelo, a gente muda de humor, a gente muda de gosto. Mas o nosso Deus não muda. A nossa vida também sempre muda. Situações boas, ruins, difíceis, adaptações. Acho que esse ano é um ano de adaptações. Mas o nosso Deus, Ele é imutável. Em todas as circunstâncias, Ele é bom. Sempre bom. Vamos cantar isso com alegria ao Senhor? Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom. Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Mais uma vez para aprender, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, que Ele continua sendo
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo. Canta assim comigo, ó. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Cante, cante nesta paz. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende nossa mão. Oh, Ele é nossa força, pois é sempre a nossa força. Ai, refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Cante, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo em todo tempo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada pelo teu amor e na certeza de que Ele é sempre bom. Nós vamos agora cantar uma canção que talvez também seja nova aos irmãos, que é Marcharemos Cheios de Coragem. Independente do que aconteça, marcharemos na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no
onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Você pode sentar. Bom dia, graça e paz. Que hino lindo, que cântico lindo. Hino a gente chama mais aqueles mais tradicionais do HCC, né? Mas esse cântico é, sim, o compositor estava inspirado quando fez mesmo. Eu acredito que o compositor estava com muita inspiração quando fez esse hino. A graça e a paz a todos. Você deixe sua Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 24. Deixa a Bíblia aberta em Lucas capítulo 24, mas nós não vamos ainda fazer a meditação agora. Eu quero, antes de nós fazermos a meditação, eu quero fazer um momento de oração novamente. Nós vamos orar pela Daiane. Nós sabemos já que ela foi bem na cirurgia, mas esse momento de recuperação e ainda o fato que não pode ninguém ir no hospital, o próprio esposo dela não pode ir lá para visitar. Então a Daiane, ela enfrenta emocionalmente um momento muito difícil para ela. E talvez a Daiane está nos vendo agora ali no hospital, é possível, não sei em que ala que ela está, se ela já não está mais na UTI, e sendo assim, é possível que a Daiane hoje esteja nos acompanhando. De qualquer forma, estando ou não, nós vamos fazer a oração agora pela vida da Daiane. Ela fez uma cirurgia, tirou um tumor da cabeça em 2 etapas, e isso ocorreu em menos de 3 semanas. Ela teve 2 cirurgias na cabeça. Então nós vamos fazer uma oração nesse momento. Nós vamos pedir pela vida da Daiane. Nós vamos pedir que Deus esteja ali dando a recuperação, porque a cura já foi dada por intermédio da cirurgia. Agora nós vamos pedir pela recuperação da Daiane. Antes da gente orar, eu preciso compartilhar com vocês outra coisa que aconteceu durante essa semana, e que a prova que o Espírito Santo é que nos impulsiona algumas coisas. Era de manhãzinha, eu estava arrumando a cama, estava fazendo a cama. A Adriana já estava lá no BAC, no home office, e aí eu levantei, abri aquele sol forte, tudo, e eu fazendo a cama, e aí eu sentei. Eu não sei o que me levou aquilo. Eu peguei o celular e olhei e falei assim, de uma hora para outra, fazendo a cama, eu parei, peguei o celular, olhei, me veio um casal na cabeça da igreja, e aí eu falei, eu vou conversar com eles. E aí então eu peguei, veio um hino, alguém me mandou um hino, alguém mandou lá no grupo que falava, Deus cuida,
o cuidado, alguma coisa que Deus cuida, um hino tradicional que foi essa semana ali, eu esqueci o hino, e aí eu mandei para eles, mandei o hino e ainda mandei uma frase assim: irmãos, para esse casal, eu estou nesse momento orando por vocês. Falei, eu vou mandar aqui, vou fazer uma oração por eles. E peguei e orei rapidamente, foi muito rápida a oração que eu fiz. E peguei novamente. No momento que eu peguei novamente, já tinha uma resposta da esposa dele, falando: pastor, nós precisamos mesmo, porque estávamos aqui agora, acabamos de ter o resultado de um relatório, e o meu marido, está com câncer. Foi dado que ele está com câncer. Naquele momento ela falou, e assim que a gente viu essa notícia, esse cântico aqui, a gente ouviu o cântico, a gente já abriu, mas aí vimos a notícia. Assim que nós vimos, nós percebemos, pastor, que o Espírito está cuidando de nós, e o pastor mandou essa notícia. Aí eu falei, irmã, eu não sabia de nada, ninguém me contou nada, eu não sabia. Simplesmente eu fui levada a orar por vocês aqui. Ela falou que ele e ela começaram a chorar, agradecer a Deus, e eles têm certeza da cura, ainda que ele seja de uma idade um pouco já avançada, então é mais difícil a cura. Esse casal, que eu prefiro não falar o nome, mas nós temos a esperança que eles retornem conosco aqui, ambos, e que Deus dê a cura. Já vimos pessoas de idade avançada serem curadas de câncer. Temos aqui a própria mãe do Theo, está passando por um processo que está retrocedendo. Ela já é bem velhinha já, né? Então a irmã não segue pela televisão, ela está lá, ela está assistindo a gente. Então nós já tivemos milagres na nossa igreja. Nós vamos orar pela vida da Daiane agora, e pela vida deste irmão que também está com câncer. Nós vamos orar. Se você tem a liberdade de se ajoelhar comigo, eu vou fazer essa oração ajoelhado. Se você tiver essa liberdade, se tiver com o bebê no colo, se tiver com o joelho ruim, não tem problema. Mas se você puder se ajoelhar, se ajoelhe comigo e nós vamos fazer essa oração juntos. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a Daiane neste momento ali no hospital, que é um momento muito difícil, por nós não podermos estar lá junto, irmos lá. Então se torna um momento psicologicamente muito carregado e pesado para ela. Mas nós estamos em espírito juntamente com ela, Pai, a tua igreja, a tua família está com ela nesse momento. Nós estamos orando aqui, Pai, pedindo que o Senhor dê a cura completa, que o Senhor possa dar a ela forças para vencer nesse momento, Pai, força espiritual, alegria, que deu certo. O pior, o mais difícil foi a cirurgia, e nós te pedimos, Deus, nós também te pedimos, Pai, que o Senhor esteja dando a melhora, para que as pernas vão voltando ao movimento completo, que ela possa, Deus, ter esse ânimo, essa força, essa coragem no Espírito Santo do Senhor. Também pedimos por este nosso irmão, que foi constatado de câncer, mas que ele tenha, Pai, na esperança do Senhor, todo o ânimo possível e preciso para a cura. Eu peço que o Senhor esteja colocando as mãos nele. Obrigado, Deus querido, pelo toque que o Senhor me deu naquele momento, para que eu me preocupasse de uma hora para outra com ele, e pudéssemos agora estar aqui sabendo deste momento dele. E portanto não é só dele, é nosso também. Nós estamos compartilhando
este momento de dificuldade na vida dele, nós estamos aqui juntos, Pai, compartilhando, e sabemos que de alguma forma os céus se movem quando nós estamos nos movimentando em oração também. Por isso que nós te rogamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós também estamos tendo, ao tempo de pandemia, graças a Deus, a igreja não parou. Nós estamos tendo uma EBD, um estudo bíblico, por intermédio do Zoom. Nós compramos o Zoom. Nós compramos aquela plataforma Zoom completa, e agora a gente pode ilimitadamente. Também tem um grupo de jovens na igreja que eles fazem visitas para as pessoas mais debilitadas. Este casal, por exemplo, eles só não vão fazer porque eles estão, se eu não me engano, estão em Águas de Lindóia. Foram passar a pandemia bem longe, estão lá. Mas tem um grupo de jovens na igreja que eles vão na casa de algumas pessoas. Eles procuram nem ficar muito, vão de máscara, entregam uma rosa, entregam um presentinho, oram juntos. Este grupo de jovens que está fazendo esse trabalho, eles estão cuidando dos nossos mais velhos, que não podem vir, não tem como. São pessoas de idade bem avançada mesmo. Tem um casal deles que está morando em Mauá, se eu não me engano é Mauá, que foram para Mauá, os pais da Denise. Então, quer dizer, é bem longe. Eles foram para lá, cada um foi para um lugar que possa ficar ali distanciado. Enfim, graças a Deus que está passando esse momento. Nós esperamos em Deus mesmo que as coisas estejam, os cientistas estão se movimentando, e nós como igreja, nós acreditamos na ciência também, mas nós acreditamos muito mais em Deus, e por isso que estamos aqui, porque nós acreditamos muito mais em Deus, e sabemos que existe muitas falcatruas, e muita gente está ganhando muito dinheiro mesmo, nesses momentos. Tem pessoas que não prestam de todas as formas. Então, nós queremos crer que a ciência invente mesmo, consiga ver toda a ideia necessária das vacinas, que Deus queira que chegue no Brasil tudo em janeiro, que comece a ter um revertério, mas existem muitos interesses políticos, diabólicos em torno de tudo isso, que se aproveitam. E vamos orar a Deus que esses momentos maus ultrapassem e que a ciência se mantenha idônea, mesmo como tem sido. Nós temos então, estamos estudando, vocês podem se encontrar, e os jovens estão também tendo os encontros deles, nos domingos. Hoje à tarde eles se encontram, conversam, e também os jovens, os adolescentes vão ter um encontro aqui específico. Os adolescentes a gente traz, mas a gente fica com um cuidado maior, a gente vai acompanhar, principalmente agora, nós vamos acompanhar de forma mais próxima. Eu me preocupo, é claro, eu tenho 2 adolescentes, então, mas vai ter um encontro aqui deles, que está fazendo bem. Os nossos adolescentes são sadios, saudáveis, enquanto a gente está vendo, os psicólogos por aí estão falando que como nunca antes, eles estão cuidando de adolescentes que estão entrando em parafuso. Imagine aqueles que moram em apartamentos de 48 metros quadrados, 50 metros quadrados, 56 metros quadrados, pequenininhos apartamentos, e os adolescentes ali dentro o tempo todo. Isso que você fez com eles essa semana, desse concurso, professor Nelsinho, foi uma bênção, viu? Porque a gente vê eles se movimentando, né? E nós louvamos a Deus pela vida do Colégio Batista, que tem feito um trabalho diferenciado na vida dos adolescentes. Nós louvamos a Deus,
né? Eu vi, eu acompanhei, passei e vi ali. Enfim, meus irmãos, nós estamos fazendo o possível para cuidar do nosso rebanho. Na medida do possível, nós os pastores ligamos também, oramos, fazemos às vezes por vídeo. E a igreja não parou, graças a Deus. A igreja não parou. Os jovens também têm os seus encontros que são feitos. Foi feito até um flyer que vai ser distribuído, né, Igor? Então, que Deus abençoe vocês, a juventude que também está se movimentando. A nossa igreja também, ao longo da pandemia, os irmãos foram, parece que eu já estou fazendo um histórico, né? Parece que eu já estou fazendo aquele dia 31, relembrando tudo o que aconteceu. Mas é que a gente está quase que definindo o ano aí. E também nós vemos que nós estamos acompanhando de todas as formas, irmãos, de todas as formas. Temos orado, às vezes com videoconferências, às vezes a gente abre em vídeo com as famílias, enfim, está tendo, a igreja não parou durante esse tempo, a igreja pôde continuar. E os irmãos também, uma coisa ao longo da pandemia toda, os irmãos que contribuem com dízimos e ofertas, foram fiéis nessa igreja. A nossa igreja, graças a Deus, teve um acompanhamento dos irmãos, os irmãos cuidaram, teve algumas reduções, é claro, porque houve desemprego também de algumas pessoas, e nós estamos em oração acompanhando, algumas já acharam emprego de novo. Mas eu louvo a Deus porque os irmãos dessa igreja são firmes, e eu tenho certeza que Deus tem abençoado financeiramente a vida, não só dessa igreja, mas a vida dos irmãos nesse sentido, porque dá para perceber que Deus tem cuidado, mesmo num momento tão difícil. E é claro, nós não pregamos aqui teologia da prosperidade. Dê o seu dízimo para que você também seja abençoado por Deus. Deus não fala assim, e nós também não falamos assim. Não é uma troca aqui. Só vou te abençoar se você der o seu dízimo. Isso é outra igreja que tem pregado por aí. Aqui não. Nós não pregamos dessa forma. Mas eu te digo de coração, irmão, seja fiel no seu dízimo e oferta. Seja fiel mesmo, porque eu tenho certeza completa, e isso eu tenho certeza na minha vida. Eu sei que Deus, Ele dá um cuidado sobre nós de todas as formas. E Ele não vai deixar que você tenha essas dificuldades. Ele não vai deixar. Você pode ter até uma dificuldade, mas não as necessidades. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida financeira também. Que Deus possa abençoar vocês que têm sido fiéis nessa obra aqui, para que a gente possa expandir. Amém? Vamos à pregação? Vamos à palavra agora? Então deixa aberto Lucas capítulo 24, nós vamos fazer uma leitura, nós vamos ler aí do versículo 13 adiante. Lucas 24, de 13 adiante, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, que era 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Até aí nós vamos deixar essa leitura,
que diz mais ou menos assim, que 2 discípulos estavam indo para Emaús, no caminho de Emaús, eles estavam caminhando, conversando, e chegou um outro. Esse outro era Jesus, que já tinha morrido, ressuscitado, e existe uma dúvida aqui. Ora, se eles eram discípulos, eles tinham andado 3 anos juntos com Jesus. Imagine você andar 3 anos com uma pessoa, conversar, conhecer o jeito, a voz. Imagine você, a pessoa chega do seu lado, vai andando com você e conversando, e você não reconhece. É impossível. Você reconheceria uma pessoa que você está vivendo 3 anos. Existe uma explicação teológica até então, que essa explicação é que Jesus, quando ele ressuscitou, porque ele foi desfigurado, ele foi completamente desfigurado dele. Mas existe essa ideia de que quando Jesus ressuscitou, ele já tenha de uma certa forma recebido uma nova formosura, um novo corpo que já era de uma forma espiritual. Vocês se lembram até que os discípulos estavam num lugar fechado e ele apareceu. Então ele já atravessava paredes depois da ressurreição. Que ele estava de uma figura espiritual e o semblante dele já não era aquele todo torturado, inchado, todo ensanguentado, todo machucado. Mesmo porque os chicotes tinham coisas na ponta como anzol, e quando grudava na pele puxava. E aquilo foi no rosto, foi em tudo que é lugar. Ele foi desfigurado na tortura que fizeram antes dele morrer na cruz. Só que aí ele estava andando normalmente, com 2, e os 2 não reconheceram ele. Pode ser, ele estava com um capuz, um grande capuz, olhando para baixo. Você não anda durante quase cerca de 10 quilômetros, como ir daqui em Pirituba 2 vezes. Você não faz isso com uma pessoa cabeça baixa assim, a pessoa vai querer te ver. É impossível que os discípulos não o tenham visto, mas não reconheceram, porque de alguma forma ele estava com outro semblante, e ele não permitiu que fosse reconhecido. Mas não é sobre isso que nós queremos falar hoje. Ele estava andando com eles, e é sobre essa ideia que eu quero falar. Nós temos que ir embora para as nossas casas com o termo andar e marchar na nossa mente, entendendo qual é a diferença. Mas enfim, Jesus começa a andar com os discípulos no caminho de Emaús. Ele anda, e aí então ele fala: o que vocês estão conversando aí? E eles falam: você será possível que é o único que está vindo de Jerusalém? Está vindo de lá? Você é o único que ignora o que aconteceu? Está todo mundo falando. Falando o quê? Olha que Jesus tinha um senso de humor muito bom. Alguém poderia dizer que isso é falta de caráter. A pessoa sabe quem ele é, fala: mas o que estão falando? O que aconteceu? Ele se fez de, por assim dizer, lá em Jundiaí a gente falava assim, ele se fez de mané. Ele fez que não sabia nada. E aí então, o que aconteceu em Jerusalém que vocês estão conversando aí? Ora, era ele. É um senso de humor danado dele, né? E aí então Jesus pega e fala, eles conversam com Jesus e diz: olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Você não sabe, aquele grande líder, aquele grande homem, um grande pregador, aquele que multidões paravam, aquele que deu a vista aos cegos, aquele que fez aleijados andarem, lembra dele? Você não ouviu falar? Não é possível, todo mundo só fala dele. Ele morreu, mataram ele, crucificaram ele, e você não ouviu? E ele, não, poxa vida. E eles fazendo assim, de que não sabia de nada. E eles foram conversando. Aí nessa conversa, ele mostra mais adiante que ele sabia sim. Ele fala a partir do versículo 25 lá, ele fala: vocês também não sabem nada, né? Não estava escrito que ia acontecer assim, assim, assim com ele. Ele começa a falar
tudo o que iria acontecer. Vocês não conhecem a Bíblia? Vocês não leem a Bíblia, ainda que tivesse só o Antigo Testamento? Vocês não leem? E daí, depois ele some. Um olha para o outro, cadê ele? Sumiu. Era Jesus. Aí eles entenderam. E aí um falou para o outro: quando ele falava com você, o seu coração também enchia de alegria, de ânimo? Você também ficou animado? Fiquei. Estava acontecendo um queimar ali dentro, porque quando a gente fica inflamado, a gente queima por dentro, uma inflamação boa, a gente fica alegre. E eles falaram um para o outro: você também estava sentindo isso? Quando ele abria a boca e falava? Eu estava. E aí então os dois perceberam: Jesus andou conosco. E vamos pegar só essa ideia do andar. Essa ideia de andar, ela é uma ideia que se fala muito na Bíblia e na vida cotidiana. A ideia de andar é um grande tema. Teve um dos maiores best-sellers, um dos maiores livros já vendido na face da terra, que se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus. Famoso, é um livro evangélico. E ele diz: em seus passos, o que faria Jesus. Então são situações da vida, como Jesus faria, se fosse ele dando esses passos, esse caminhar. A ideia de caminhar, ela é muito falada por quem educa, por quem ensina. Tinha um versículo, tinha um provérbio, é um provérbio, não é bíblico, que a minha mãe usou muito na minha educação. Ela e meu padrasto falavam demais para mim este provérbio, este xiste. Falava assim: olha, cuidado lá com os seus amigos, porque tem um ditado que diz: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. É uma verdade, sempre diz isso por aí: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. A gente vê isso de uma certa forma, dependendo do grupo com que a pessoa anda, ela vai se tornar como aquele grupo. E não adianta falar: mas eu tenho cabeça feita. Eu não. Até pessoas formadas, mais velhas, casadas, que têm cabeça feita, coloca ela com um grupo pensante de tal forma, de repente ela se vê pensando igual. Porque a nossa forma de andar, de caminhar, ela é completamente construída pelo grupo. Eu não diria completamente, não é completamente. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais dono de nossas situações nós vamos tendo. Portanto, os adolescentes e jovens que estão entrando nas universidades agora, olha, quando eu entrei na USP, eu tive uma gama tão grande, mas uma gama tão grande de ideias, de filosofias, que se eu não me mantivesse firme mesmo com Cristo, eu tinha virado um ateu. Porque é isso que a universidade faz com muitos de nossos filhos, que nós educamos na igreja, que às vezes a educação foi meia boca, foi meia pataca, não construímos tudo aquilo nele de Cristo, e ele vai para a universidade, e pode ter certeza, a universidade vai construir um grande ateu naquele ali, porque ela não tem escrúpulo. Ela não tem escrúpulo. Então o andar é uma ideia, o andar é uma forma até de que a gente pode pensar que a forma de se andar, ou com quem se anda, ela tem como ter respaldo na Bíblia, pegar na Bíblia. O que é a ideia de andar na Bíblia? Como que a gente pode entender? A Bíblia fala bastante sobre o caminhar. O próprio Jesus, lá em João 14,6, o que ele diz lá? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
O caminho é a ideia de andar nele. E sempre essa ideia, ela faz parte da estrutura bíblica. A ideia do andar, do caminhar, faz parte do Evangelho. Jesus nos chama para que a gente ande, caminhe com Ele. Essa ideia é uma ideia rebuscada na Bíblia. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, falando de um homem por nome Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou tanto com Deus, mas andou tanto que, por quanto Deus falou, esse homem anda demais comigo, ele fala comigo o tempo todo, ele gosta de mim demais. E a Bíblia diz que Deus pegou e levou Enoque para si. Levou Enoque para ele, falou, esse daí eu vou, e a Bíblia mostra somente duas pessoas que não narra a morte dessas duas pessoas. A Bíblia só fala de duas pessoas que não morreram, fora Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. A Bíblia fala de Enoque, esse aí, e Elias. Elias subiu num carro de fogo para o céu, ele também andava com Deus e ele não morreu. E em Apocalipse capítulo 11, fala que nos finais dos tempos, iria aparecer duas figuras de pregadores incríveis no mundo, e dá o nome de Enoque e Elias. Não dá para entender se é literal ou se ali está fazendo uma alegoria, mas é as únicas duas figuras que cita lá em Apocalipse, dizendo que um dia eles vão voltar como pregadores do Evangelho fenomenais, só quando o anticristo estiver atuando no mundo, Enoque e Elias vão voltar para pregar o Evangelho. Tudo isso nessas igrejas racionalistas aí, não se fala mais, não se pode mais falar disso, não se fala mais da vinda de Cristo, dessa ideia de Enoque e Elias, porque essas igrejas são quase que filosóficas hoje em dia, elas não se fala mais nisso, mas a gente tem que voltar a pregar essa ideia do Evangelho pregado por Enoque e Elias, mas não é sobre isso que nós queremos falar hoje. Hoje é sobre andar com Cristo, é sobre a ideia de andar na Bíblia, e essa ideia de andar, que fala do Enoque lá no Antigo Testamento, que ele andou tanto, mas ele andou tanto que Deus o tomou para si, essa ideia também vai, a ideia do andar, do caminhar com, ela vai pegando o Novo Testamento inteirinho. Ela vai pegando o Novo Testamento inteirinho, a ponto que Cristo, ele quando ele está caminhando na praia, ele passa por um barco, estão lá lavando as redes, alguns homens, ele olha e fala, vem andar comigo. É basicamente isso que Cristo fala ali, quando ele convida os discípulos. A cada discípulo que ele convida, ele fala, quer andar comigo? O andar ali é um caminhar de vida, é viver junto, é ir aprendendo, ir conversando. É como um casal quando decide, está namorando, está noivo, decide se casar. Opa, quer viver comigo? Quer conviver junto comigo? Quero. Então vamos viver uma vida juntos. Isso significa que quando o feijão queimar, vai queimar para mim e para você também. Significa que quando eu tiver dívidas, sou eu e você que vai ter também. Significa que quando a gente tiver dinheiro na poupança, é meu e tua também. Então caminhar junto, que a gente fala, o difícil é comer feijão junto ali. É difícil viver junto. E é para isso que Jesus se propõe. Quer andar comigo? Quer caminhar comigo? A Bíblia, ela tem dois termos para falar de caminhar. A Bíblia usa dois termos. Um dos termos que se fala sobre caminhar, sobre andar, é a palavra peripatel. É até bonita, parece até uma palavra portuguesa, né? Parece até, por quê? Porque a gente fala, ele ficou lá, que nem um bobo, peripatético,
peripatel, a palavra peripatel, que é traduzida por caminhar, quer dizer mais ou menos assim, ó, caminhar, andar na boa, fazer um passeio de manhã, fazer uma caminhada, sair por aí, para a cabeça sair um pouco das preocupações, é caminhar. Esse é o termo caminhar, andar. Mas tem outro, esse termo, por exemplo, caminhar, andar, ele é usado, só para ter uma ideia, qual é a ideia de caminhar e andar, ele é usado quando Jesus, ele chega no mar, e os discípulos vêm e falam, que é aquilo? É um fantasma? Daí o outro, parece Jesus, e olha, ele está andando sobre as águas. E aí então é dito lá, quando é falado no versículo 14, Mateus 14, versículo 25, é dito que ele caminhou, ele foi caminhando. Mateus 14, 25 diz, e ele foi caminhando em direção aos discípulos, a quarta vigília da noite, ou seja, de madrugada, dirigiu-se para eles, andando por cima do mar. Esse andando é peripatel, é a ideia dele andar por cima do mar, é a ideia dele, conforme ele anda. Essa palavra peripatel, olha só que interessante, quer dizer andar sozinho. Andar sozinho, sem mais ninguém. Tem isso. Na linguagem deles, tem um termo andar para andar sozinho, mas tem um outro termo que é andar, mas para andar coletivo, para andar com mais pessoas. Vocês vão saber aonde eu quero chegar. Vocês vão ver. Então, essa outra palavra que se fala andar com mais pessoas, ela é citada lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 16, quando é dito lá sobre andar, a forma de se andar. Então em Filipenses 3,16, quando diz lá sobre a ideia de andar, fala assim: mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, ou seja, andemos segundo aquilo que a gente já aprendeu. O que é isso? Andemos segundo aquilo que a gente já aprendeu. Aqui está usando outra palavra para andar, não é peripatel. Aqui quando está falando andemos, olha, até no plural. A palavra está no plural. Andemos é andar em grupo, em bando. É como os animais, por exemplo, andam tudo juntos para se protegerem. Para se protegerem, não é pejorativo essa comparação com animais que eu estou fazendo, é para se proteger em grupo. Então, existe no Novo Testamento e na Bíblia em si, existem duas palavras que são usadas para andar. Uma é a palavra individualista, só, é uma palavra única para a pessoa única andando e caminhando sozinha, que é peripatel. Mas outra, que é o outro termo, que é a palavra estoikel. Esse estoikel é usado lá em Filipenses, que a gente acabou de ver. E o estoikel é usado, sabe aonde também? Olha só, eu vou explicar vagarosamente para você entender. O Antigo Testamento, ele não é escrito nessa língua. O Antigo Testamento é escrito em hebraico e aramaico. Mas teve um grupo de pessoas que pegou o Antigo Testamento e traduziu para essa língua. Chama Septuaginta, esse trabalho. Essa Septuaginta, naquele trecho do Antigo Testamento, aonde eles estão fugindo dos egípcios, os judeus, os israelitas estão fugindo, e chega no mar e fala: o mar, agora tem que parar. E Moisés para ali com o grupo, e naquele momento que Moisés para com o grupo, Moisés olha para trás e vê lá ao longe os egípcios vindo, a poeira levantando, as bigas, os carros, as espadas para matar eles. E aí então começa aquele desespero, e Moisés, quase sem ter o que falar ali, naquele momento,
se eu não me engano, eu não estou bem certo, mas lá no Êxodo capítulo 3, versículo 14, naquele momento, esse eu não tenho certeza do trecho, mas se for ali Êxodo 3, 14, mas naquele momento é falado assim, que o que você está esperando de mim, Moisés? Deus olha, Moisés está ali, e agora o que eu faço? Aqui na frente tem, lá atrás vem vindo os egípcios, o que é que eu faço? E aí então Deus fala assim: o que você está esperando, Moisés? Diga ao povo que marche, fala para o povo marchar. Mas Senhor, tem água aqui, é um mar. Não importa, eu vou abrir isso daí, fica tranquilo, levante as suas mãos. E aí então ele levante o seu cajado. E aí, conforme ele levanta, o mar começa a se abrir, não pelo poder de Moisés, mas pelo poder de Deus. É esse mesmo, será? É esse mesmo. Não, é Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Esse termo, quando foi traduzido, foi usado estoiquel, que quer dizer marchar, andar em grupo, em bando, coletivamente. E aí então vem a pergunta: qual é a diferença? Qual é a diferença que tem entre andar sozinho ou andar em grupo? Às vezes a gente precisa andar sozinho e às vezes a gente precisa andar em grupo. Só que tem uma diferença. A Bíblia apresenta a caminhada cristã, a caminhada com Cristo. Ela não é uma caminhada peripatética. Ela não é peripatel, ela é estoiquel. A caminhada com Cristo é uma caminhada de um grupo coletivo. Eu só consigo se eu vou junto com outros. Eu só consigo caminhando com a igreja. Ninguém se salva estando ele sozinho dizendo: eu não quero papo com a igreja, eu gosto de Cristo, eu gosto do Evangelho, eu gosto da Bíblia, mas eu odeio a igreja, eu não suporto a igreja. Essas pessoas que pregam dessa forma, e tem um monte hoje, deram até nome para eles, são os 100 igrejas. Ora, essa ideia dos 100 igrejas é uma grande balela de pessoas que não suportam caminhar junto com os outros, porque quando pecam estão à vontade, não tem ninguém para lhes apontar o dedo. É muito bom conviver em comunidade, que a gente sabe que tem que andar direito, porque outros olhos nos veem. É bom viver coletivamente, no momento que a gente tem uma angústia, uma amargura na alma, que alguém liga para a gente e fala: olha, veio a tua figura no meu coração, eu estou orando por você. É muito bom conviver em comunidade, e Deus, já sabendo isso, Ele colocou a igreja na face da terra, a mesma igreja que tem um grupo já se adjetivando sem igreja. O que é isso? Não comprem esta ideia moderninha dos 100 igrejas, essas igrejas que querem se dar tão como moderna, de falar: aqui é uma igreja para quem não gosta de igreja. Nós pregamos contra isso, porque a igreja, ela deve ser amada, ela deve ser adorada. Cristo é adorado na igreja, por intermédio da nossa adoração comunitária. Ninguém faz uma igreja, ou ninguém funda um trabalho para uma pessoa só ficar lá 10 anos, 15 anos, 20 anos. Nossa, só tem um na sua igreja? Só veio um. Ninguém quer isso. A gente quer que a igreja vai se achegando cada vez mais gente para a obra, para o reino. Então, meus irmãos, essa ideia do andar com Cristo é coletiva. É coletiva. Nunca Cristo nos chama para uma caminhada peripatética, única, solitária. Nunca Cristo nos chama para isso. Cristo nos chama para uma caminhada coletiva, para uma caminhada épica, para uma caminhada aonde um grupo caminha também para a mesma direção, e o nome desse grupo é igreja.
É na igreja que as minhas maiores angústias foram sanadas. Na igreja eu tive muitas tristezas, muitas pessoas pisaram no meu pé, muitas pessoas me machucaram na igreja, muitas pessoas falaram mal de mim, mas ainda assim eu sei separar o que é a igreja de Deus, instituição criada por Cristo espiritual, e o que são as pessoas pecaminosas, falhas, pessoas que amam, mas que odeiam, pessoas que ajudam, mas que atrapalham, pessoas que são dóceis, mas que são amargas também. Dentro da igreja nós vemos tudo isso, mas é ainda na igreja que a minha caminhada é auxiliada pelo Espírito Santo de Deus. E essas pessoas que estão com essa ideia infame, pode ter certeza que daqui 2, 3, 5 anos elas não estão mais na igreja. Sabe por quê? São temporãs, são pessoas temporãs, de temporadas. Hoje elas estão na igreja, amanhã elas vão estar num pancadão, amanhã elas vão estar num teatro cultuando a arte, elas vão estar num barzinho, elas vão estar num boteco, elas vão estar em qualquer outro canto, mas não vão estar na igreja. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Nós somos chamados para uma caminhada coletiva. Essa caminhada coletiva é estoiquel. Aliás, é também um termo bélico usado para guerra. Quando Josué usava a ideia de vamos caminhar, vamos adiante, ele usava estoiquel, que é ir juntos. Por isso que a caminhada cristã é uma caminhada de uma guerra espiritual, de uma batalha. É uma caminhada que não pode um soldado ir sozinho. É uma caminhada de um exército, do povo de Deus, da igreja de Deus. É isso que é caminhar com Cristo, e não esses discursos dos quais nós não concordamos. Nós abominamos esses discursos do tipo, não precisa-se de igreja. São pessoas que não têm conhecimento do Evangelho, pessoas que querem pregar o Evangelho, que foram visitantes 3, 4, 5 anos de uma igreja, e nada lhes entrou na cabeça, e hoje querem pregar, nos ensinar. Eu entrei num grupo esses dias, que eu fiquei assim, eu não vou nem me manifestar aqui, porque tem uma cambada de ignorante da Bíblia já pregando aqui, falando que não precisa de igreja, que não precisa de nada disso. Então eu sacudi meu pó e falei, fiquem aí, saí do grupo, e eles que fiquem com as filosofias deles. O triste é que tem muitos pastores que estão endossando essa pregação, estão endossando essa pregação. Isso é que é triste. Nós aqui vamos continuar dizendo que a igreja é um lugar, no momento pedimos para aqueles que são de grupo de risco não virem. É a primeira vez que eu pedi na minha vida para pessoas não virem à igreja. Pessoas que têm às vezes bebês de uma certa forma, que fazem parte, a pessoa faz parte do grupo de risco. O bebê vira um canal, e a gente tem pedido. Enfim, de uma forma ou de outra, nós continuamos dizendo, a caminhada cristã é uma caminhada coletiva, não é uma caminhada individual. É no ombro do outro que a gente pode achar, às vezes, um apoio. A gente acha um apoio num ombro amigo, num irmão, e há amigos, como diz o provérbio, mais chegados que um irmão que a gente às vezes acha dentro das nossas igrejas. Que Deus abençoe vocês. Continuem essa caminhada do reino. É uma caminhada coletiva. Nós não estamos sozinhos nela. Amém? Vamos orar. Vamos nos despedir. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Obrigado por esta palavra. Nos ajude a nos manter firmes na fé, firmes no teu evangelho, Pai. Que esta caminhada, que não é fácil, que é difícil, mas sendo coletiva, sendo com mais pessoas, que nós possamos ter forças espirituais, Pai.
Que cada um de nós possa ajudar o outro com uma oração, lembrando do aniversário, dando um abraço, lembrando daqueles doentes, aqueles que estão muitas vezes enfermos, como foi o caso da Daiane. Nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor abençoe toda essa caminhada que nós vamos ter, e que ela seja coletiva, que ela seja plural, que seja caminhada para o reino de Deus, em nome de Jesus. Nos ajude nos momentos de angústia, de fraqueza, de necessidades, nos momentos de dificuldades, Pai, de desânimo. Nos dê forças, em nome de Jesus, para cumprirmos este caminhar até o fim. Amém. Fiquem em pé, vamos nos despedir cantando novamente esse cântico. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos, marcharemos cheios de coragem. Aqui a Andréia. Cadê a Andréia? Onde que tá a Andréia aqui que teve? Ah, oi Andréia, que Deus abençoe, viu? Volte mais vezes para cultuar conosco. E a Jusceilma, Jusceilma Rocha Leite, tá aqui conosco também. É a primeira vez que você vem? Venha mais vezes, tá aberto o convite, tá bom? Venha cultuar mais vezes conosco. E a Érica? Quem é a Érica Castro? Tá ali, que Deus abençoe, viu? Venham mais vezes conosco. Vão na paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja conosco a semana toda, com toda a sua família. Que Deus os abençoe. Vão na paz. Agora nós vamos olhar um para o outro e dar aquele abraço assim, ó, com os olhos, né? Dê um abraço um para o outro com os olhos. Um bom domingo, uma boa semana. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. de tudo.
Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico